Boa tarde, conselheira Eleonora, conselheiro João Nascimento, conselheiro Isidoro, diretor-geral Odair, demais diretores, colegas e convidados. Estamos abrindo a sessão do Conselho Superior de 23 de fevereiro de 2016, sessão ordinária 08-2016. Eu pediria a gentileza e a permissão e aprovação dos conselheiros para a inversão da pauta da reunião, passando diretamente ao item 3, matérias. Concorda, conselheira? Não tenho objeção, mas como não temos manifestantes, não vejo a necessidade, mas não, Tá bom. Não há problema. Todo mundo, conselheiro João? Tranquilo? Tá bom. Então, eu, como sou o relator do item 3.1, e passo, então, o comando desse trabalho, dessa sessão, para o nosso conselheiro vice-presidente, conselheiro Isidoro Zorzi. Cumprimentando a todos os presentes, eu passo, então, a palavra ao relator do processo 002-047-39-00/15-1. Obrigado. Assunto: avaria no medidor do consumo de energia elétrica, análise do recurso do usuário. Conselheiro relator Alcibiades Santini, conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Item 1 do relatório. O processo teve início com o recurso interposto por Daniel Dalla Coleta Borim, junto à ouvidoria da GERGS, contra a cobrança da S-Sum, referente à avaria no medidor de consumo de energia elétrica, que resultou na cobrança da recuperação de consumo no valor de R$ 8.270,20. Em síntese, argumenta o recorrente que foi solicitada a reativação do fornecimento de energia para os 2 poços artesianos que têm por finalidade repor a água na barragem, mas não foi preciso acionar os poços, uma vez que o alto volume de chuvas ocorrido no período da região de Uruguaiana, onde localiza-se a unidade consumidora, manteve a citada barragem sempre cheia. A água existente na barragem foi suficiente para suprir as necessidades e chegar ao fim da irrigação, que se encerrou no início de março de 2015. O laudo técnico emitido em 13 de 4 de 2015 pela Agroplan, Planejamento e Consultoria Agropecuária Limitada, aponta que os poços efetivamente não foram utilizados, em razão das altas precipitações pluviométricas verificadas na região. Não houve registro de consumo após a troca do medidor, ocorrida em 22 de 2 de 2015, corroborando a afirmação de que os poços não estavam sendo utilizados, e reivindica a revisão da cobrança da recuperação de consumo e a suspensão das faturas até que seja proferida a decisão final da GERGS. A concessionária afirmou que o medidor estava avariado, impossibilitando o registro real do consumo da unidade consumidora, e considerou a data da instalação do medidor em 16 de 12 de 2004 como sendo a data do início da avaria. Encaminhou cópia de diversos documentos, tais como termo de ocorrência e inspeção, o TOI, com data de 20 de 2 de 2015, histórico de consumo, memória descritiva de cálculo, carta ao usuário e correspondência à ouvidoria da GERGS. A ouvidoria da GERGS se manifestou através da informação 394/2015, esclarecendo: o contrato de fornecimento de energia é classificado como rural e sazonal, e a leitura de consumo estava zerado tanto antes do início do contrato, 16 de 12 de 2014, quanto na data da fiscalização, 20 de 2 de 2015. O usuário informa que houve grande precipitação pluviométrica na região, apresentando o gráfico do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que aponta um volume de mais de 400 milímetros acumulados no mês de dezembro de 2014, motivo pelo qual não utilizou a água dos poços artesianos. A concessionária não pôde determinar a data do início da avaria da medição.
a fim de estabelecer o período exato de consumo não faturado a ser recuperado, conforme determina o parágrafo 1º, artigo 115 da Resolução 414/2010 da ANEEL, e, por isso, opina pelo deferimento da contestação formulada pelo consumidor e desconstituição da cobrança por avaria no medidor. A ouvidoria da GERGS, com base no artigo 206 do Regimento Interno, encaminhou o processo para apreciação do Conselho Superior. É o relatório, senhor presidente. A parte interessada está presente? Não. Então, algum comentário? Algum conselheiro quer fazer algum comentário do relato? Se não houver nada, nós passamos de imediato, então, para a fundamentação. Item 2, da fundamentação. A matéria foi devidamente analisada no parecer da ouvidoria da GERGS, ao qual me reporto integralmente. Do exame da documentação trazida aos autos pelo usuário, fica claro que, uma vez que efetivamente não houve consumo, não há que se falar em recuperação de consumo não registrado. Muito embora o medidor realmente estivesse avariado, a leitura zerada decorreu não apenas deste fato, mas também porque o recorrente não utilizou a água proveniente dos poços artesianos e, portanto, não consumiu a energia elétrica correspondente. Ademais, cumpre mencionar que, conforme o próprio TOI emitido pela concessionária, o equipamento encontrava-se lacrado quando da fiscalização que identificou o defeito. Portanto, ainda que tal não seja objeto de questionamento no presente processo, verifica-se que o usuário não deu a causa à avaria no medidor. Cabe ainda destacar que o cumprimento de todos os requisitos e procedimentos expressos nas normas do setor elétrico é condição essencial para legitimar qualquer cobrança por parte da concessionária. Ficou demonstrado que tal não ocorreu no presente caso, uma vez que, de acordo com a informação número 394/2015 SOA, a concessionária não logrou determinar a data do início da avaria, conforme estabelecido no artigo 115, inciso 1 da Resolução Normativa da ANEEL, número 414/2010. Por conseguinte, entende que deve ser cancelada a cobrança imposta pela empresa. Sendo assim, voto. Item 3, voto por 1. Conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Daniel Dalla Coletta Borim, determinando o cancelamento da cobrança da S-Sul referente à avaria no medidor de consumo de energia elétrica pelo não atendimento ao disposto no artigo 115, parágrafo 1º da Resolução Normativa da ANEEL, número 414/2010. E 2, oficiar as partes do presente decisão com prazo de 10 dias para apresentação do recurso à ANEEL a partir do recebimento da correspondência. Faria só um acréscimo de uma informação que o usuário não justificou a não presença, né, tendo em vista que ele mora em Uruguaiana, mas de qualquer forma registre e esse registro será pensado o processo original. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Algum comentário por parte dos conselheiros? Então, com a palavra a revisora. Boa tarde a todos. Reporto meu relatório do conselheiro Alcebiades Santini, qual li e acolho, acompanhando o seu voto. Apenas queria fazer um registro adicional, peço que fique em ata, mas não vai alterar o voto do relator. Só gostaria de complementar que, no meu entendimento, mesmo que a concessionária conseguisse provar o período da avaria deste medidor, entendo que o critério a ser adotado para a recuperação do consumo deveria ser o critério do inciso 3º do artigo 115 da Resolução 414, porque esta unidade consumidora tem características sazonais
e não há 12 faturamentos de medições normais anteriores disponíveis para que fosse feito esse cálculo. E se utilizássemos o inciso terceiro do artigo 115, conforme os registros de consumo deste consumidor, não haveria, não restaria consumo a ser recuperado, visto que as medições posteriores à regularização mantiveram-se em zero. Então, eu entendo que esses dados reforçam o argumento do consumidor, que o consumidor demonstrou através do laudo técnico, conforme o relatório do conselheiro relator, laudo técnico e gráficos meteorológicos, demonstram que realmente a energia não foi utilizada pelo consumidor nesse período. Então, é apenas um complemento que, ainda que fosse comprovado o período da avaria, entendo que não haveria cobrança a ser efetuada. É só um dado adicional, já que o voto inicial do relator já cancela a cobrança. Algum comentário mais? Conselheiro João? Senhor presidente, ilustre relator, ilustre revisor, diretor-geral, colegas servidores, eu só quero firmar o meu voto no laudo técnico que foi emitido pela Agroplan Planejamento e Consultoria Limitada, onde aponta que os poços efetivamente não foram utilizados em razão das altas precipitações pluviométricas verificadas na região. Este laudo técnico não foi contraditado. Logo, não tendo sido contraditado, eu fico com a convicção alicerçada no laudo desta empresa Agroplan, uma empresa que eu tenho referências da sua atuação na região da fronteira oeste, e acho que, face à ausência, não é, de contestação por parte da concessionária, deve prevalecer, sim, não é, a certeza de que o consumidor, por suficiente nessa relação, não é, deve ter deferido o seu pedido. Há mais algum comentário? Então, nós temos esse, além do argumento que o relator apontou, tem a observação da conselheira Eleonora, que o motivo não seria só o parágrafo 1º do artigo 15, se eu bem entendi, mas o parágrafo 3º também do artigo 15, do artigo 115. Na verdade, eu meio que antecipei uma situação em que, mesmo que a concessionária conteste o cumprimento do parágrafo 1º do artigo 115, haveriam outros motivos para o cancelamento da cobrança. Que estaria se Estou basearia no parágrafo 3º. Um argumento que, na verdade, não foi apresentado. Tá. E mais a observação do conselheiro João. Então, acredito que estamos aptos para votar. Então, conselheiro relator. Mantenho o voto. Conselheira relatora. Com o relator. Com o relator. Então, aprovado. Eu devolvo a palavra ao presidente. A condução da reunião ao presidente. Muito bem. Muito obrigado, nosso vice-presidente, conselheiro Isidoro Jorge. Então, vamos para o item 1.1, apreciação das minutas de ata. Na realidade, é uma minuta de ata. Não, desculpe. Tem mais uma matéria, desculpe. Vamos para o item 3, retomamos o item 3. Matéria 3.2, processo número 000-734-39.00/15, dígito 4, relativo ao recurso do usuário Pedro Gotardi contra a cobrança da CE por regularidade na medição do consumo de energia.
Conselheiro relator João Nascimento, conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Com a palavra, conselheiro relator João Nascimento da Silva. Senhor presidente, ilustres colegas, processo 734390015.4 trata de irregularidades na medição de consumo de energia elétrica. Relatório. O processo teve início com recurso interposto por Pedro Gotardi junto à ouvidoria da Gerges contra a cobrança da CEED referente à irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, que resultou na cobrança da recuperação de consumo no valor total de R$ 16.683,13. Em síntese, argumenta o recorrente que acredita que a irregularidade era pré-existente. A CEE alega que o grau de recurso ocorreu após a troca da titularidade, mas não esclareceu quais equipamentos eram operados pelo antigo proprietário para que fosse possível estabelecer um comparativo. A concessionária não efetuou qualquer inspeção na sua unidade consumidora nos últimos 3 anos, pois, do contrário, já teria identificado o problema. Os lacres não foram violados ou rompidos. É o que diz o requerente. A concessionária manifestou-se encaminhando cópia de diversos documentos, dentre eles o termo de ocorrência e inspeção, datado de 19 de agosto de 2014, relatório da avaliação técnica de medidor de energia elétrica, de 3 de 10 de 2014, histórico e gráfico de consumo, registro fotográfico, memória de cálculo, carta ao usuário e correspondência à ouvidoria da Gerges. O serviço de ouvidoria da Gerges manifestou-se através da informação número 137 de 2015 SOA, esclarecendo que a documentação apresentada pela concessionária permite caracterizar a irregularidade por ela apontada na unidade cadastro 570868, em conformidade com o disposto no artigo 129 da Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Na apuração do consumo de energia a ser recuperado, a concessionária utilizou o critério estabelecido no inciso 3 do artigo 130 da Resolução 414 da ANEEL, ante a impossibilidade de utilização dos incisos anteriores. O período considerado para a cobrança foi de 1.034 dias, de 20 de outubro de 2011 até 19 de agosto de 2014, apurando-se uma diferença de 37.809 kWh a ser recuperado. É facultado à concessionária cobrar, adicionalmente, o curso administrativo inocorrido com a realização da inspeção, conforme disposto no artigo 131 da já citada Resolução da ANEEL. De acordo com o inciso 3º do artigo 67 da Resolução 414 da ANEEL, não se discute a autoria da irregularidade, uma vez que o usuário é o responsável pela sua unidade consumidora.
Pelo acima exposto, opina pelo indeferimento do recurso, com a consequente aplicação da cobrança por irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica. A ouvidoria da GERGS, com base no artigo 206 do Regimento Interno, encaminhou o processo para apreciação do Conselho Superior. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro relator. Acho que não temos nenhuma das partes inscrita para fazer uma defesa, então eu devolvo a palavra ao conselheiro relator para o item 2 da fundamentação. A matéria foi devidamente analisada no parecer da ouvidoria da GERGS, ao qual me reporto integralmente. Conforme consta da informação 137/2015, SOA, a irregularidade apontada pela concessionária ficou claramente demonstrada. Nos documentos trazidos aos autos pela CE, consta, abre aspas, caixa de medição com lacre violado. Lacres da tampa do medidor violados. Vestígio de manipulação nos parafusos de acesso da tampa do medidor e manipulação de consumo no registrador ciclométrico. No ato da fiscalização, ficou constatado o acúmulo de consumo. O TOI. E, abre aspas, medidor com vestígio de manipulação nos parafusos das pontes de potenciais internos, fases R, S e T, e nos parafusos de fixação do registrador, não registrando o consumo correto. Medidor com lacres de aferição laterais, direito, esquerdo e superior, não válidos. Isto no relatório de avaliação técnica. Ademais, as fotos apresentadas pela CE corroboram a descrição contida em ambos os documentos. Corroboram a descrição contida em ambos os documentos, motivo pelo qual não prospera a alegação do usuário de que os lacres não teriam sido violados. Em atendimento ao disposto na Resolução 414 de 2010 da ANEEL, o consumo foi determinado pela média dos 3 maiores valores de consumo mensal de energia em até 12 ciclos completos de medição imediatamente anteriores ao início da irregularidade. Assim, verificou-se um consumo médio de 71,18 kWh/dia, sendo que o período considerado para a recuperação de consumo foi o compreendido entre 20 de outubro de 2011 até 9 de agosto de 2014, perfazendo um total de 1.034 dias. Apurou-se, então, uma diferença de 37.809 kWh a ser recuperada, sendo ainda facultada à concessionária a cobrança do custo administrativo pela realização da inspeção em loco, de acordo com o artigo 131 da Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Por derradeiro, não se discute a autoria da irregularidade em questão, uma vez que a já citada resolução da ANEEL estabelece claramente
a responsabilidade do usuário pela unidade consumidora. Quero agregar aqui, oralmente, que em processos não exatamente similar a este, eu vinha mantendo uma outra posição, no sentido de não aplicar a chamada responsabilidade objetiva. Mas como a documentação trazida pelo recorrente praticamente foi nenhuma, estribou-se apenas em afirmações lacônicas. Ao revés disso, a CE apresentou dois excelentes relatórios pontuais, circunstanciados, que me fazem acreditar claramente de que não merece guarida o requerimento do recorrente. Por isso, senhor presidente, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Pedro Gotardi, mantendo a cobrança referente à unidade consumidora número 570868, no valor de R$ 16.683,13 pela CED, em conformidade com a resolução normativa da ANEEL, número 414/2010. 2. Recomendar à concessionária o parcelamento da dívida. 3. Oficiar as partes da presente decisão com prazo de 10 dias para apresentação de recurso da ANEEL a partir do recebimento da correspondência. É como voto, senhor presidente, em nome dos conselheiros. Obrigado, conselheiro relator João Nascimento, pelo relatório, fundamentação e justificativa complementar e pelo voto. Passo a palavra à conselheira revisora, doutora Eleonora Martins. Da revisão. Reporto meu relatório do conselheiro João Nascimento da Silva, o qual li e acolho, acompanhando o seu voto. Muito obrigado, conselheira revisora. Alguma complementação por parte dos conselheiros? Conselheira revisora, ok. Conselheiro relator, ok. Conselheiro revisora, ok. Então, votando, mantém o voto, conselheiro relator? Sim, conselheiro revisora, mantém? Acompanho o voto do relator. Tá bom. Então, votação por unanimidade. Obrigado. Voltando ao início da pauta, e tem vamos apreciar... Mais de três, senhor presidente. Tem mais? Tem mais um. Mas em assuntos gerais. Ah, tá. Não é matéria. Desculpa. Realmente. Está em assuntos gerais, né? Está em assuntos gerais. Tem mais um? Em assuntos gerais. Sim, mas aí nós podemos voltar ao início da pauta, é isso a minha pergunta? Podemos? Podemos. Tá, desculpa. Então, item 1 da pauta, apreciação da minuta da ata número 04/2016. Conselheira Eleonora. Podemos aprovar a ata? Sim. Desculpa. Eu tenho uma sugestão. Na linha 96, Qual é a linha? 96. 96. Há uma referência ao secretário. Eu acho que é prudente colocar que é o secretário do planejamento, visto que anteriormente há uma referência ao secretário de saneamento, então aqui seria secretário de planejamento. Perfeito. Incluso, conselheiro João? Sim. Tem. É da linha 6465. 6465. Finaliza dizendo que, em respeito ao devido processo legal, não havia como aplicar a norma, que é impositiva, no sentido de impor
a companhia o cumprimento de todos os caminhos dispostos no regulamento. Incluso? Perfeito. Conselheiro Isidoro? Na linha 10, é para suprimir aí do conselheiro Isidoro Osório. Eu não estava presente. Perfeito. Então, exclusão. Será a retificação, conselheiro? Não estava presente. No estado, linha No 10. dia 10, Linha Eu estava 10. presente, mas eu não estava. Então assim. Eu estava ausente nessa data. Perfeito. Mais alguma alteração ou sugestão? Mais uma sugestão na linha 174. Ficou aprova a assinatura da portaria que foi encaminhada pelo procurador. Eu sugiro que fique aprova a proposta da portaria que foi encaminhada pelo procurador, Tá. já que não era uma portaria. Isso. Aprova a proposta de portaria. Corrigido? Não aprova a proposta de portaria, né? É isso? Isso. Perfeito. Feito. Podemos votar. Aprovado. Aprovada. Com as Conselheiro- correções. Aprove, senhor presidente. Conselheiro, bom, aí está, exato. Então, aprovada a ata número 04/2015. Item 2, comunicação. Está pautada para o dia 1º de março, na próxima terça-feira, sessão número 10, 2016, a análise do processo 002199-39.0015-4, que trata da análise do pedido da empresa F. Andrés Limitada, de revisão extraordinária da tarifa da travessia hidroviária de veículos entre Rio Grande e São José do Norte. Conselheiro relator João Nascimento da Silva, conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Item 2.2, foram distribuídos ao Conselho Superior para análise e deliberação os seguintes processos. Nós temos aqui aproximadamente uns 10, não. Eu pediria permissão para citar o número do processo, o conselheiro ou a conselheira relatora, o conselheiro ou a conselheira revisora. Pode ser? Para simplificar, fica registrado o conteúdo como um todo. Então, processo número 003981-22.64/15/16, conselheiro relator João Nascimento da Silva e conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Processo 002465-35.0015.2, o conselheira relatora Eleonora da Silva Martins e conselheiro revisão João Nascimento da Silva. Processo 002417.3900.15/9, conselheiro relator Isidoro Zorzi e conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Processo 002376.3900/15/9, conselheiro relator João Nascimento da Silva e conselheiro revisor Isidoro Zorzi. Processo 002343.3900.15/5, conselheira relatora Eleonora da Silva Martins e conselheiro revisor Isidoro Zorzi. Processo 002322.3900.15/9, conselheiro relator Isidoro Zorzi e conselheiro revisor João Nascimento da Silva. Processo número 02321.3900.15/16, conselheiro relator João Nascimento da Silva e conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Recebimento do convite, aí terminou a distribuição do processo. Item 2.3, recebimento do convite da Assembleia Legislativa do Estado para ato de apresentação dos novos presidentes e vice-presidente das comissões permanentes, que se realizará no dia 25 de fevereiro, quinta-feira, às 11 horas, no Salão Júlio de Castilho, do Palácio Farroupilha. 11 horas, coincide, claro, com nossa reunião, mas o convite está em aberto, se tiver tempo hábil, todos estão convidados.
Item 2.4, recebimento do convite da OAB Seccional do Rio Grande do Sul para a sessão solene de posse da nova diretoria triênio 2016-2018, que se realizará no dia 10 de março, quinta-feira, às 17 horas, no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre. Item 2.5, recebimento do e-mail da ANEEL, com abertura de audiência pública, número 002/2016, com a proposta de obter subsídio para aprimoramento da resolução normativa número 676, de 25 de agosto de 2015, especificamente no sentido de disciplinar os requisitos de medição de irradiação solar necessária à outorga de autorização para a exploração e alteração da capacidade instalada de ofertas geradoras fotovoltaicas, período de contribuições até 4 de março de 2016. E, por último, o recebimento do convite do governador do Estado para o lançamento do Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, que será realizado no dia 3 de março, quinta-feira, às 11 horas, no Salão Negrinho do Pastoreiro, no Palácio Piratininho. Fica aí aberto aos comunicados da resolução da audiência pública da ANEEL, que aí mais direcionado à nossa gerência aí de energia elétrica, para contribuir com alguns encaminhamentos, mas os demais itens seriam convites que está aberto aos diretores, funcionários e aos conselheiros, tanto da OAB, quanto da Assembleia, quanto do governador. Provavelmente, esse da Assembleia a gente vai se fazer presente, mas fiquem abertos aí, quem quiser se candidatar, só fazer o registro para a gente comunicar antecipadamente junto ao gabinete da presidência. Assuntos gerais, nós temos 3.31, processo 009776, dígito 4.35/2, que trata da concessão da estação rodoviária do município de Sobradinho, na terceira categoria para a deliberação do Conselho Superior. A recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos é de homologar o contrato, relato do diretor-geral. Com a palavra, o diretor-geral. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, demais presentes. Esse processo ele segue o rito sumário previsto na resolução número 1223, de 12 de agosto de 2012, ratificado na sessão 38 do Conselho Superior de 2 de junho de 2015. A Diretoria de Assuntos Jurídicos emitiu a informação número 10, de 2016, pela qual analisou o processo e opina pela homologação do contrato de concessão número AJCC 013/15, recomendando ao DAER que, na ocasião da assinatura do contrato de concessão, deverá ser feita prova de estar a firma ou sociedade legalmente constituída, bem como zelando pelo atendimento ao que dispõe no artigo, no inciso 13º do artigo 55 da Lei Federal número 8666 de 93. Esse é o relato, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, diretor-geral, doutor Odair. Eu colocaria a recomendação do diretor, a apreciação dos conselheiros, conselheira e conselheiro. Senhor presidente, uma breve palavrinha. Eu, na verdade, há muito tempo já venho alimentando essa dúvida, mas, para não ser inconveniente, não a expus ainda. Eu gostaria de saber do nosso diretor-geral se essas renovações ou outorgas de contratação, de concessão, são realizadas vistorias nos locais, são deslocadas equipes a esses locais para verificar as condições de sanidade, de limpeza pública, de higiene, não é?
se há espaço garantido para pessoas portadores de necessidades especiais, para idosos, para gestantes, e se há guichê suficiente para atender a demanda normal, se há esse tipo de verificação, seja pelo DAIR, seja pela Gergs, porque normalmente são contratos de longa duração, né? De longa duração. Então, eu gostaria de ter a informação, me escusando de não ter anteriormente feito esse tipo de questionamento. Eu só queria ratificar a pertinência e a oportunidade. Eu até me atrevo a responder, eu acho que no processo de fiscalização ocorre, mas na autorização, na instalação, que eu acho que essa averiguação e esse checklist, para mim, é fundamental. Muito bem-vinda pela provocação pertinente e necessária. Seja a DAIR, ou seja a GERG, ou seja os dois, alguém há de conferir antes de homologar. Também concordo, diretor. A informação que se tem é que, primeiro, o modelo de concessão ele é definido para cada tipo de rodoviário, para cada categoria de rodoviária. Então, a rodoviária, quando ela participa do processo licitatório e para assinar o contrato, ela deve atender aquelas condições estabelecidas para aquele edital, com as condições, então, de instalação definidas para aquele modelo, aquela categoria de rodoviária. Tá? Eu posso aqui responder pelo que a gente tem feito na GERGS. Feito fiscalizações e tem um programa de fiscalização voltado especificamente, mais recentemente, para essas licitações que têm sido feitas. Não no momento da concessão, mas na manutenção desse contrato, dessa obrigação assumida. Então, é um trabalho aí da Diretoria de Qualidade de fazer um acompanhamento dessas licitações, colocar no seu plano de trabalho fiscalizações para verificar a manutenção das obrigações assumidas no contrato. Eu agradeço. É que, em verdade, eu já tenho encontrado, não ultimamente, mas tenho encontrado algumas rodoviárias, né, mal cheirosas, para não usar uma outra expressão, com banheiros que a gente, às vezes, só utiliza pela necessidade premente. Né? E, sem querer, entrar numa discussão que eu acho logo vem para cá, que é a nossa rodoviária de Porto Alegre, em que pese o seu diretor lá ser um direto confrade meu, lá do Internacional, não é? Mas, assim, os banheiros da nossa rodoviária aqui deixam muito a desejar. Para uma capital, um estado como o nosso, deixam muito a desejar. Mas não é essa discussão não é para agora. Eu me lembrei de colocar, porque elas recebem um bom dinheiro pela emissão de passagens, né? 11%, é isso? Isso. É uma importância bem considerável, não é? Então, faço essa observação, mas vou votar com o parecer do nosso diretor-geral, mas instando que a nossa procuradoria, por ocasião da feitura do contrato, possa ir lá, porque da licitação até a homologação, a adjudicação, às vezes me dei um tempo largo. Às vezes me dei um tempo largo. Uma licitação, muitas vezes, é questionada, embargada, não é? E, às vezes, é processo que se arrasta. Eu agregaria mais já foi não foi tão abrangente assim esse assunto de rodoviária, mas já se discutiu aqui no ano passado o aspecto também de uma informação adequada e precisa ao usuário, principalmente a validade da passagem, quantas horas antes, etc., se tem direito ao crédito ou não, etc. Então, cabe a segurança, né, quanto ao piso, etc., para evitar acidentes. E isso que o nosso conselheiro João Nascimento levanta, a higiene, isso é fundamental. Realmente tem situações que a gente quase tem que botar um prendedor de roupa no nariz, né? Realmente. Então, e o aspecto, eu acho que é essencial, e aí eu acho que uma recomendação para o nosso diretor e a diretoria de qualidade,
esta recomendação de concessão, ela tem que ser precedida, sim, por um checklist, além de verificar no processo, mas em loco, para ver se atende todos os quesitos e tal. Eu acho que é importante essa fiscalização antes da aprovação dessa recomendação da diretoria geral da Casa. Conselheira Eleonora, algumas considerações? Conselheiro Isidoro? Aprovamos a recomendação do diretor, então, conselheira Eleonora? Aprovo. Aprovamos? Aprovo, senhor presidente. Tá bom, aprovado. Assuntos gerais, conselheira Eleonora? Eu tenho um assunto. Tá. É mais uma Só por uma questão de antiguidade. Não, só conselheiro João. Não, mas eu quero... quero me valer, senhor presidente, no momento. Vou abrir mão do meu momento de falar em favor do... Obrigado, conselheiro João. Obrigado, João. Não é propriamente um assunto, é mais uma curiosidade. Todas as reuniões nós pedimos, o presidente pede para alterar a ordem. Por que a ordem é feita nesta sequência? Existe alguma norma? Já se perguntou aqui no passado e ainda não obtivemos uma resposta. Mas eu acho que é uma decisão nossa, nós somos... Porque a ordem é apreciação da pauta, da ata, comunicações, matérias e assuntos gerais. E todas as vezes o presidente pede para inverter a pauta. Então, por que não se faz a pauta numa outra ordem? Qual é a regra que nós estamos seguindo? Primeiro, aqui? a matéria, só para responder, a matéria ela passa a ser a primeira na inversão, tendo em vista principalmente os convidados, né? E por respeito a eles, e depois deixando à vontade deles continuarem ou não. Mas eu acho que só se existe eu acho que tudo é flexível na vida. Não, só para tentar responder o questionamento do conselheiro. Na verdade, esta ordem das matérias dos assuntos a serem discutidos na reunião é determinada pelo nosso regimento interno, acho que ao menos que eu esteja errado, acho que desde a criação da agência. A ordem era essa. O que acontecia algumas vezes é que, tendo em vista, às vezes, a presença de alguém para se manifestar e a pauta sendo muito grande, se solicitava, ou a parte solicitava que esse assunto fosse tratado primeiro, ou o presidente, em alguns casos. Só que, realmente, nas últimas reuniões, ou nos últimos tempos, tem sempre se invertido a pauta, independente... Por isso que fiz o comentário hoje também, independente de ter ou não a manifestação das partes. Então, realmente, na prática, talvez, desde que o conselheiro Isidoro assumiu, talvez nenhuma vez tenhamos seguido a ordem da pauta. Então, a prática está criando uma distorção da ordem estabelecida no regimento. Não que não possa se alterar, acho que até se entendermos adequado, é o momento oportuno que o regimento interno está em discussão, em revisão, e teremos a oportunidade de modificar isso, mas, infelizmente não, a prática tem se sobreposto à regra da casa. Então, a ordem das matérias colocada no regimento é esta que está na pauta, mas na prática temos invertido essa ordem sistematicamente, sem motivo, talvez. Mas é um assunto para pensarmos e talvez discutirmos agora na revisão do regimento interno. O que eu quero, senhor presidente, rapidamente, dizer que isso tem um pouco a ver com o julgamento dos processos nos tribunais. O que acontece nos tribunais? Também tem lá uma longa pauta. Então, normalmente há o que se chama pedidos de preferência. Não é? As partes vão lá, pedem preferência. Não é? Já há uma preferência própria prevista, que é daqueles advogados que estão para sustentar processos de fora de Porto Alegre, né, que dependem de horário, de ônibus. Então, há alterações nesse sentido. Mas também os presidentes das câmaras, das turmas, não é, prestigiam
os advogados presentes, as partes presentes, mesmo os que não vão sustentar, mas estando lá presente para o julgamento, não teria sentido ficar um advogado aguardando a tarde inteira. Seu projeto é o 520 da pauta. Não é? Ele está presente. Então, pelo interesse demonstrado, há essa política assim, de simpatia com as partes. Não é? E eu quero também aproveitar, senhor presidente, que eu já transferi a minha responsabilidade do relatório para a conselheira revisora, não é? Se previu esta questão, não é? Estando presente as partes para julgamento, o presidente já de plano, sem precisar de autorização, prestigia a presença das partes. Então, era essa a minha manifestação. Perfeito. Sobre a questão do colega Jorge. Hoje seria um exemplo. Nós tínhamos dois processos na pauta de matérias. Claro que no primeiro a gente identificou que não tinha nenhuma presença das partes. Poderia, mas se a gente lê o primeiro e o segundo chega, né, poderia inverter, sei lá. Mas eu acho que é sempre essa a linha de... Mas eu acho que tem dois caminhos, né? Ou a gente adaptar no regimento, ou manter esse rito, né, que já é tradição em alguns, né, no Poder Judiciário, e aí, no caso específico, fazer a inversão. Também não vejo. Eu posso? Claro. Eu concordo com a manifestação do conselheiro João, que parece que essa forma que o nosso regimento estabeleceu estaria um pouco alinhada com os tribunais. Uhum. Mas eu tenho a impressão, ao menos na minha vida profissional, participei de muitos conselhos, e o primeiro item da pauta sempre é a apreciação da ata. Da ata. Mas o segundo sempre é o assunto mais importante. Aqui seriam as matérias, o terceiro seriam as comunicações e o quarto os assuntos gerais. Uhum. Perfeito. Então tá bom, vamos avaliar e vamos ver. Presidente, eu queria merecer de Vossa Excelência uma manifestação. Já há 10 dias nós tratamos aqui, e Vossa Excelência deu conhecimento da ida à Secretaria da Fazenda, né, e anunciou aqui que estava nomeando uma comissão para tratar, né, do reajuste dos servidores da Casa e dos conselheiros. Né? Sim. E eu gostaria de saber se já teve andamento. Isso tem, eu acredito que sim, né? Por isso que estou perguntando. Perfeito. Não, eu acho que eu tenho uma suspeita que né, depois de decidido coisa aqui nesse conselho, eu tenho atuado até rápido demais. Essa é uma autoavaliação minha. Primeiro, eu queria dar uma resposta. O conselheiro João fez um pedido de ordem pessoal ao conselheiro Isidoro e ao Santini num assunto de ordem... Não, foi encaminhado só para dar uma satisfação, foi lá fora, mas... Que foi não, mas dá pauta, né? não é pauta, mas imediatamente a gente tomou a decisão na mesma hora. Aliás, e o assunto que ele traz é uma preocupação. Eu sou meio obcecado por essa situação de política, de RH como um todo, e aonde dentro da política está a atualização de salários, né, dos conselheiros, principalmente dos servidores, etc., todos nós. E principalmente também um preenchimento de vagas, né, que nós temos concursado. Então, a matéria, eu vejo, claro, vai onerar um pouquinho mais, mas nós temos uma justificativa que pode ser olhada para o lado positivo ou negativo. Nós temos um saldo financeiro. Se tu olhar que é um agente do poder público que não busca saldo financeiro, pode ser crítica, né? Mas para nossas reivindicações hoje é uma posição favorável, né? Porque nós temos argumentos fortes e temos o financeiro. Então, no geral, isso é uma obsessão nossa. Podemos não ter êxito com a força de todos. O que nós já fizemos? Fizemos uma reunião com a Associação dos Servidores, já pautamos isso 2 vezes numa reunião dos diretores, como prioridade, e aí o diretor também complementa. Já aconteceu, inclusive, pontualmente, uma reunião da diretoria geral com a associação para elaborar exatamente o projeto de lei como um todo, né? E aí eu gostaria que o Odair desse uma posição, e eu tenho cobrado. Segunda-feira mesmo, nós fizemos uma reunião ontem,
eu digo, olha, isto é prioridade. A outra prioridade, e aí está aqui o diretor da área jurídica, é ter esse parecer imediato da área jurídica, que parece-me que está sendo concluído agora essa semana, quanto à implantação das promoções, né, que é um caso pendente. Então, tenho cobrado isso permanentemente, e quem me conhece sabe que eu não sou diferente do discurso daqui. Então, essas duas coisas para nós. E aí, qual é a proposta? Eu não conheço, não participei. Eu sempre recomendo que a nossa administração tem que ser compartilhada, com respeito, com exemplo e com transparência. Tão logo esse grupo fizer, eles vão ter que socializar conosco, que digo, numa reunião fora daqui, para depois submeter, mais ou menos já alinhada, a aprovação desse conselho e caminhar com todas as nossas forças, articulando e pressionando todos os nossos atores externos. Então, essa é a nossa postura. Diretor-geral, eu gostaria que complementasse. Bom, o presidente recebeu a associação e recomendou que a diretoria-geral também recebesse a associação, e nós assim fizemos, e tratamos junto com a associação de construir, unir esforços para, junto com a associação, a diretoria e a associação construir de uma forma mais integrada e juntando esforços um projeto e com as devidas justificativas. Temos a meta de até sexta-feira agora ter um projeto pronto com as justificativas para trazer ao presidente e depois também ao conselho na semana que vem esse projeto, né, com as justificativas financeiras, aspectos legais e o projeto desenhado. Acho que a opção de trabalhar junto aí com a associação foi da gente ganhar esforços, né, e somar esforços, né, e poder trabalhar um projeto que fosse alinhado às condições e necessidades. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor diretor-geral. Muito bem, muito obrigado. Eu queria socializar, como sempre faço, a gente fez duas reuniões com a S Sul na sexta-feira, uma de manhã, aqui já provocada, eu acho que até pelo próprio Conselho Superior, de caso reincidente de processos mal instruídos, né, pela resolução da ANEEL, caso que eu também registro aqui uma recomendação de fazer uma reunião urgente com a Corsan. Até eu lembro muito bem, 2 vezes o nosso conselheiro João Nascimento já disse, é a última vez que eu vou admitir erro na instrução do processo, né? Então, se fez, lá está sendo recorrente, e até não sei se é oficial ou não, mas a própria AS Sul acha que tem aí uma estimativa de receita, se fosse a decisão favorável pró-concessionária, com os processos que estão aqui na GERG, em torno de R$1 milhão, que estão mais ou menos sendo discutidos. Mas não é esse o ponto. O ponto é que a gente chamou as principais pessoas que trabalham nesse segmento, ouvidoria, nossa gerência, etc., para construir uma solução rápida e para chegar aos processos bem instruídos, porque o não pagamento por parte do usuário, mesmo que ele seja um réu confesso ou seja identificado a culpa dele, a má instrução do processo invalida digamos, a possibilidade da concessionária receber esses valores. Então, esse prejuízo é socializado entre todos. Então, isso já é uma reunião de construção. E à tarde, e aí eu queria fazer um agradecimento ao Nilton, que foi muito rápido, e foi já dito aqui, a gente recebeu 2 demandas pontuais, mas fortes, de uma comitiva aí de vereadores de Cachoeira do Sul e do secretário de Minas e Energia, apontando, né, falhas, enfim, e pontos bem especificados de um atendimento parcial ou não atendimento por parte da concessionária AS Sul, em Cachoeira e Novo Hamburgo. E a gente imediatamente, e aí o mérito e a rapidez da nossa gerência de energia elétrica, de pegar todo o dossiê que veio até nós, foi encaminhado à presidência, de extrair os principais pontos de conflito, encaminhar formalmente à AS Sul, separadamente, dando um prazo, inclusive, facilitando, inclusive, a análise por parte da AS Sul, dando um prazo. Então, isso é meritório, não é, de uma política que eu acho, primeiro, de respeito, de atenção, mas também
de dar um encaminhamento rápido. E o que nós fizemos na volta, segunda-feira? Já estamos comunicando os 2 demandadores, né, as 2 instituições, Câmara e Minas e Energia, que a Gerges, dentro de um menor prazo possível, não só examinou, como destacou, encaminhou e solicitou prazo. Então, já vamos dar uma satisfação parcial, isso é importante. Ontem nós tivemos, só para informar, tinha uma audiência pública que fomos acompanhados pelo Álvaro e pelo André, também envolvendo a S Sul, em 2 irmãos. A gente aproveitou, marcou uma reunião estratégica lá de relação institucional com a prefeita e com o presidente da Câmara Legislativa às 13h30 da tarde. Então, saímos à tarde, voltamos de noite. Foi extremamente gratificante, mas é importante dizer, primeiro, eu fui ler o perfil da prefeita, porque numa terra de descendentes de italiano ou alemães, uma pessoa de cor negra e mulher ser prefeita é atípico, né? Então, mas tive o privilégio de conhecer uma pessoa fantástica, né? A Tânia Terezinha, filiada ao PMDB, e justifica só pela postura dela e comprometimento por que ela está lá. E aí tivemos uma reunião lá com o presidente da Câmara e a prefeito do Poder Executivo. E aí falamos, né, da nossa intenção, etc. E eles estão vinculados ao Pró-Sinos, essa é a notícia importante. E aí, claro que eu não vou lá, né, criticar, vou lá muito mais para dizer o que nós podemos somar, o que nós podemos melhorar, o que nós podemos construir junto. Mas ela espontaneamente verbalizou, isso que é importante, não nos acomoda, pelo contrário, mas verbalizou a sua preocupação com o Pró-Sinos. Primeiro, ela deixou claro, que tem muito mais cunho político e interesse pessoal do que coletivo. De forma muito clara. Que todas as decisões vêm de cima para baixo. Então, os atores que participam do Pró-Sinos praticamente chegam nas reuniões, que ela está muito cansada, e não tem tempo para perder, para decidir coisas que já são decididas antes. E o que eles estão ofertando é atender todas as necessidades do município, sem dar garantia da capacidade técnica. Então, só para dizer, isso não desanima a nossa investida, né? Já está agendada aí a reunião com os secretários, os 2 secretários, né? Não sei qual é o dia, eu acho que é a semana que vem, a gente avisa na quinta. Então, a notícia que eu acho que é bom para a gente... Eu queria dar só um exemplo, né? Para ser coerente com o discurso, nós vamos provavelmente rever aí o contrato de locação de veículo e motorista, né? O contrato, ele engessa, tu só pode contratar motorista e veículo. Aí eu fiz a pergunta, como a gente ficou sem motorista, porque as férias não foram coincidentes com as férias do presidente, nem tinha como ser, porque, né, o atual presidente não tem férias. Aí tinha a oferta para a presidência um carro alocado, né, e não pode ser só motorista, mesmo que tu tenha um carro à disposição, o contrato. Então eu digo, vamos pensar para o futuro. Quanto custaria isso? Em torno de R$400. Eu digo, não, é muito dinheiro. Aí eu digo, não vou usar, né? Em 10 dias que eu fosse usar, seria R$4.000. Eu sempre digo o seguinte, se a gente puder economizar em coisas que não são essenciais e aplicar em coisas essenciais, é importante. Isso tem que ser um discurso e uma prática. Eu usei, numa emergência, eu usei bicicleta, ônibus, não interessa. Estou dando exemplo que quando a gente quer economizar para coisa pública, a gente tem que tratar a coisa pública como fosse nossa. Gastei uns R$110. Então, só para dizer que a gente economizou. Esses 4.000, provavelmente, a gente vai aplicar em logística, informática, etc. E tomei uma liberdade, vocês já observaram, e aí me perguntaram, Santini, essa tua iniciativa de fazer um reconhecimento interno do conselheiro que se despede, é uma postura institucional? Eu digo, não, enquanto eu estou aqui, eu gostaria que fosse. Eu consultei o regimento, não tem nada que tem que submeter, mas eu fiquei, e aí independe, eu acho que um conselheiro que contribui com uma instituição que nem essa, fica 4 anos, e aí eu vivenciei a despedida do Carlos, e depois do Aires, eu acho que merece, sim, por parte dos servidores da casa, uma despedida como a gente fez com o Aires. E vamos fazer, enquanto nós estivermos aqui,
e, se possível, só para pensar, não é? Institucionalizar 2 despedidas. Uma que seria pela instituição, a GERG, aquele confraternização final, e outra, uma adesão espontânea de um jantar. Então, acho que a gente poderia pensar, como também eu penso, assim, em fazer um destaque em homenagem ao Dia do Profissional que nós temos aqui, o economista, administrador, advogado, etc., como pensar em fazer o aniversário de uma vez por mês. Então, isso é um trabalho que a gente está construindo junto com a associação e junto com a área de recursos humanos e o diretor-geral. Então, estou pensando que eu acho que a gente tem que ter esse afeto e respeitar, né? Ninguém é obrigado a aderir nada, mas talvez essa gratidão, principalmente com o Conselho, na hora que ele se despede, não ser um ato apenas de ata ou de reunião de Conselho, só para colocar isso aí. Bom, na minha forma de ver, esses seriam os assuntos gerais, né? Um assunto que eu tô pensando, e aí tem uma base. Nós estamos carentes, né, em algumas áreas, né, e essencialmente na área da assessoria de comunicação. Aí o artigo lá 16, no inciso 17, serão de livre escolha do presidente, o chefe de gabinete da presidência, a secretária da presidência e o assessor de comunicação social. Nós estamos carentes de uma assessoria de comunicação social desde o tempo do Aires. E aí foi encaminhado um currículo lá para ser nomeado, não conheço, a gente pesquisou, trocou esse assunto com os diretores, e aí o próprio diretor-geral trouxe uma sugestão de uma alternativa que eu acho que é a melhor, e que a gente vai analisar e vai pontuar, trazendo inclusive a proposta para essa assessoria, ou menos para socializar com os conselheiros. Seria um servidor da casa que já foi assessor de comunicação da presidência no tempo do Saldanha. A gente já conversou, trocou algumas ideias, então a ideia é que a gente apresenta aí na próxima reunião, né, um currículo, um nome, e o servidor é o Vitor, né, que já trabalhou, e é uma área estritamente, né, essencial para essa política interna e externa. Então, acredito que nós estamos no caminho certo, valorizando os servidores e que já tem um passado e um conhecimento da casa também importante, que agregaria muito, não só o Conselho, mas principalmente a instituição e aos colegas. Feito. Mais algumas contribuições, assuntos gerais? Então, tá bom. Muito obrigado aí pela participação e até a próxima reunião.